Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão, você possa meditar sobre a forma como você tem agido, para ver se você não tem agido com orgulho, porque o orgulho, ele precede a queda. O orgulho, ele nos leva à destruição. E hoje pode ser que Deus esteja te confrontando de alguma forma e você não quer aceitar isso. Quero levar para vocês uma passagem que está no livro do Êxodo, capítulo 10, versículos 7 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Irmão, essa passagem é uma passagem muito forte. Na verdade, toda a narrativa do Egito, do que acontece com o povo de Israel lá no Egito, e de como o faraó ele vai endurecendo o seu coração sucessivamente, toda essa narrativa nos ensina muito como o orgulho ele precede a queda, como o orgulho pode levar uma pessoa à ruína, à destruição. Porque é interessante que essas passagens acontecem depois de Deus já ter liberado várias pragas sobre o Egito. E é interessante que as pragas elas começam com uma escala menor e elas vão tendo um aumento da intensidade da escala delas. E é interessante que Faraó, ele vê tudo que está acontecendo. O guarda fala: será que o faraó não sabe que o Egito está em ruínas? Mas ele sabe, ele viu, ele é o rei, ele sabe que o Egito está arruinado. É interessante que, por conta do orgulho de Faraó, de não querer ceder à vontade do Senhor, ele vai fazer o povo de Israel sofrer, os seus oficiais sofrerem, os magos sofrerem, ou seja, toda a população daquele país vai pagar o preço por causa do orgulho de Faraó. Porque Faraó se via como um Deus. Faraó zombava de Deus e falava que ele se perguntava quem era Deus. Tanto é que Deus vai falar que ele está fazendo o que está fazendo para que o nome dele fosse glorificado em Faraó, para que todos soubessem que ele é o Senhor. Sabe o que é interessante, irmão? Que muitas vezes a gente olha para o Faraó e a gente não enxerga coisas que às vezes nós mesmos podemos estar fazendo. Porque hoje, talvez, Deus possa estar te confrontando de algum pecado seu. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando sobre algo, mas você o ignora. Talvez Deus esteja usando um irmão para te confrontar e você muitas vezes fala que esse irmão está te perseguindo. Talvez você fala que é preconceito, talvez você fala que é um monte de coisa, mas você não para refletir se o Espírito Santo não está usando esse irmão, porque Deus fala conosco de diversas formas, nos confronta de diversas formas e confronta-nos porque Ele nos ama e quer ver o melhor de nós. Mas o orgulho, a soberba, a arrogância muitas vezes nos fazem não ouvir a voz de Deus. Irmão, a partir do momento que você passa a confiar mais em você como Faraó, a ruína é certa. A ruína nunca vem de uma hora para outra. De Faraó não veio no instante. A ruína normalmente ela vai levando vários passos até destruir por completo, porque o fim de Faraó vai ser terrível. Então, irmão, que você possa enxergar as correções de Deus, que você abandone o orgulho e dê ouvidos ao Senhor, porque se Ele está te corrigindo é porque Ele quer o melhor para a sua vida. Que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.